Bom, pessoal, vamos começar. Vamos começar com o caio-fabianismo. O que é o caio-fabianismo? É uma nova religião, uma nova doutrina, uma nova roupagem, diga-se de passagem, completamente incoerente e nada mais longe da verdade do que o que esse senhor coloca nos seus vídeos. Sinto muito te informar que se por alguma razão você chegar a acreditar no que esse senhor fala, você está muito perdido. Te recomendo ler fortemente a Bíblia e fazer uma interpretação coerente do Gênesis ao Apocalipse. Porque é nada mais louco do que o que esse senhor afirma nesse podcast. Como sempre, eu quero começar salvando essa geração incrédula. A palavra de Deus diz: o meu povo morre e perece por falta de entendimento. Eu vou pedir licença ao nosso Senhor e instruir os jovens no bom caminho musical, deixando aqui uma das várias coletâneas de músicas que eu vou colocando, deixando para que os amigos, aqueles da minha idade, né, dos anos 78, né, dos anos 70, dos 70 e 80, vão claramente internalizar isso, né? Sentir aquele saudosismo muito grande, e aqueles que são dessa geração millennial Z serão convertidos à boa cultura e à boa música também, além do conhecimento verdadeiro acerca da palavra divina. É claro, eu não sou dono da verdade, mas eu estou aqui sempre para questionar, assim como o apóstolo Tiago sempre falou: a fé sem obras é morta, e nós devemos sempre questionar. Jesus mesmo falava isso, não é? Vamos começar. Bora, porque está muito interessante. Não esqueça de deixar o like, joinha, faça o seu comentário, bom ou ruim, não me interessa. Comente, dá o like, dá o dislike, do jeito que achar melhor. Mas com certeza, após ver esse vídeo, você vai sair diferente de antes, de quando entrou nesse canal e depois de ver esse vídeo. Vamos lá? Vamos juntos? Se prepare. Mesmo é do Senhor dos Exércitos. O pessoal fala que Deus não muda. Mas não parece que Deus mudou do Velho Testamento para o Novo? A impressão que dá não é essa? Que Jesus é como se fosse uma versão de Deus mais mansa? Olha, o Deus do Velho Testamento é o Deus semítico dos judeus, que é a cara dos outros deuses dos povos. É que o povo é muito ignorante, não estuda história, nem antropologia, nem arqueologia, nem nada. Ele é a imagem e semelhança do povo. Ele é a imagem e semelhança, antes de ser dos semitas judaicos, por exemplo, o deus El, que a gente adora nas nossas canções, El Shaddai. Sim. El Shaddai. O deus El era um deus cananeu, casado com uma deusa chamada Acera. Aí o que os judeus fizeram? Tiraram a deusa Acera da jogada, mas ficaram com El.
A própria palavra, a designação de Elohim, vem de El. E na maioria das vezes o Elohim designa anjos, seres superiores de outras naturezas. Olha, a Bíblia, se você for olhar com acurácia, sem medo histórico, intelectual e acadêmico e filológico e histórico de chegar aonde as coisas estavam, você vai encontrar um outro livro que os crentes nunca leram, nem querem ler, e os pastores não querem nem saber, porque esse pacotão que está aí é ultra conveniente para manter todo mundo sob controle. Sim. Aí quando qualquer um que saiba disso, e no meu caso, quando eu digo isso, eu viro herege por estar dizendo a sequência da verdade cronológica de como as coisas mudaram. Então, na realidade, a única coisa que vincula Jesus ao Velho Testamento é a genealogia de Jesus que vem do Velho Testamento. Agora, uma genealogia perversa. Porque eu não queria ter aquela genealogia de Jesus, só tem gente canalha ali, com exceção de uns poucos, não é? É rei perverso, é gente que matava filho, é gente idólatra para todo lado, é um negócio horroroso. E até os melhores, como Davi, é lindo, lindo, lindo para 3.000 anos atrás, onde todo mundo matava todo mundo, ele matava menos, era um cara mais sensível, mais humano em algumas coisas, mas cometeu as barbaridades que eu dou graças a Deus que meu pai nunca nem em pesadelo sonhou em praticar. Sim. Você vê, por exemplo, Abraão, herói da fé, mas se eu imitar Abraão, eu vou ser excomungado de todos os lugares, porque Abraão não cabe nem nas igrejas evangélicas de hoje, nas práticas do cotidiano dele. Jacó era um bicho que precisava se converter, e até o fim da vida ele continuou amargo. Lá no Egito com José, quando o faraó perguntou quantos anos você tem, aí ele falou aquela quantidade de anos que chegava perto de 200, e disse: os meus dias foram poucos e maus, um cara amargurado, que gerou 12 filhos, dos quais 2 não eram ruins, um era muito... Vamos dar uma pausa aqui. Olha a contradição. Primeiro, Jesus, todo ele, nos seus evangelhos, ele cita o Pai dele. Ele diz que veio para fazer a vontade do Pai dele. Jesus ia a uma sinagoga para aprender. Jesus nasceu no meio do povo judeu, que segundo esse Senhor é o povo idólatra, adorador de um Deus sumério. Beleza? Então Jesus, na verdade, é um falso Deus, segundo o que ele está falando. Correto? Complicado, hein? Depois ele vem dizer... Aliás, voltando ali, Jesus veio a falar que ele veio fazer a vontade do Pai, que ele não veio mudar a lei e os profetas, mas fazer cumprir. Olha que interessante. Tudo contrário do que esse Senhor está falando aí. Beleza? Se você não acreditar no Antigo Testamento, você não pode acreditar em Cristo. Certo? Não tem como. Porque foi o próprio Deus que enviou o anjo, o Deus do Velho Testamento, que enviou o anjo dizendo que Maria, a bem-aventurada, Deus esteja com ela, que Maria, a bem-aventurada, teria o bendito fruto. Como pode isso aí? Aí ele vem dizer, para piorar, que a genealogia de Jesus é perversa. Ou seja, Jesus é descendente de tudo que é de ruim. Davi era podre,
Moisés era podre, Abraão, o pai da fé, era podre. Ou seja, Jesus tinha o sangue podre, é isso? Alguém pode me explicar isso aí? Essa doideira aí? Que é só loucura. Completamente. Tá? Eu não sei o que esse senhor lê. Eu não sei de onde ele tira essa convicção, essa base. Mas não é normal, não. É fruto de algum motivo de patologia. Eu, particularmente, não acredito na Trindade. Mas se nós formos lá no livro de João, no livro de 1 João, vai dizer que Jesus é o Verbo. E que no início Jesus estava com Deus. Ele era o Verbo de Deus. E ele veio a ser Deus. E tudo foi feito por ele, para ele, por intermédio dele. Ou seja, se você levar ao pé da letra, o mesmo Jesus é o mesmo Deus do Antigo Testamento, o qual esse Senhor está dizendo que não é o Deus verdadeiro. Vocês estão pegando a noção do tipo de loucura que que essa pessoa está passando para vocês, que vocês estão absorvendo? No Getsemane, quando Jesus chorou, apareceram 3 profetas para ele. Elias, certo? Os outros 2 eu não me lembro bem, se eu não me engano, Abraão, Moisés, algo assim. Todos no Antigo Testamento. E quem contou o Novo Testamento foram os apóstolos de Cristo. São todos mentirosos também? Se são todos mentirosos, claro, João também é mentiroso. Não tem base. Jesus fundamentou a sua autoridade através do Antigo Testamento. E através do Antigo Testamento, os cristãos fundamentam a vinda de Jesus, o anúncio da vinda de Jesus. Aí ele veio falar, porque Jacó disse aquelas palavras. Gente, nenhum profeta, me fala um profeta, ou apóstolo do Gênesis ao Apocalipse, que teve uma vida fácil. Me fala um que teve uma vida fácil. O que nós vemos é igrejas pregando prosperidade, etc, etc, promessas que Deus não ensinou e Deus não prometeu. Elias queria se matar. Jacó disse: poucos e maus foram os anos da minha vida. Ué? Salomão escreveu Provérbios e Eclesiastes, meu filho. Senhor, leia melhor, aprenda, estude de verdade. Tem algo errado. Acho que o senhor precisa tomar algum remédio. Está sofrendo de algum problema. Me perdoe, eu estou sendo um pouco leviano, mas não posso permitir que as pessoas sejam enganadas dessa forma. Tá bom? Essa que é a verdade. Deus nunca prometeu facilidade. Pedro, quando estava no barco, afundou mesmo com Jesus perto. Deus promete que Ele estará conosco sempre nas adversidades. Mas nunca disse em nenhum momento que teríamos facilidade. Josué e Caleb levaram 80 anos para chegar à terra prometida. E esse Senhor aqui, Deus tenha misericórdia de sua alma, Deus tenha piedade, que o guie num caminho melhor.
está perdido. E está levando muitas pessoas à perdição também. Por favor, não dê atenção a esse tipo de ideia. Tá bom? Eu vou encerrando por aqui. Mas em seguida eu vou fazer outros vídeos para dar continuidade. Porque esse podcast e muitos outros tem muita coisa aí para a gente destrinchar. Entre outras coisas, ele vai dizer que não era Deus que estava com Moisés no Monte Sinai por causa da barulheira, etc, etc. Tem fundamento do porquê havia barulho. Assim, os israelitas, lá está escrito que dessa forma os israelitas temeriam ou tremeriam e perceberiam que Deus estava com Moisés. Tanto que Moisés descia com um semblante completamente iluminado, de forma que era impossível ver a face dele. Não há Jesus sem o Antigo Testamento. Tá bom? Não caiam nessa loucura aí. O cara chega a dizer que Jesus veio de uma genealogia podre e perversa. Deus, ele escolheu homens virtuosos, mas não homens perfeitos, porque perfeição nesse mundo nós sabemos que não existe. Nunca existiu. Apóstolo Paulo, que Deus esteja com ele, um homem a qual eu admiro muito e sofreu bastante, sempre demonstrou o máximo de humildade e fez questão de mostrar as suas imperfeições. Fiquem com Deus, meus amigos. Até a próxima. E fiquem com essa música aí. I wanna know what love is. Eu quero saber o que é o amor. Procure essa música. Até a próxima.